Formado em medicina, o brasileiro naturalizado uruguaio passou a atuar na área de cannabis medicinal em busca de terapias complementares aos seus pacientes. Há 4 anos, ele decidiu cultivar a planta e pretende lançar um IPO da empresa de cannabis na B3. O Invest News Entrevista conversa hoje com o CEO da startup PUCmed, o Dr. Alfonso Cardoso. Olá, seja muito bem-vindo. Olá, Tati, muito obrigado pelo interesse da empresa PUCmed. Para começarmos, quem que é o Alfonso Cardoso? O Alfonso Cardoso nasceu no Rio Grande do Sul, gaúcho, na fronteira com o Uruguai, uma cidade que se chama Quaraí, fronteira oeste com o Uruguai. Sou brasileiro naturalizado uruguaio, sou filho de uruguaios, moro no Uruguai desde 2008, onde eu decidi vir ao Uruguai para estudar medicina. Acabei ficando pelo Uruguai desde 2008. Moro aqui há 15 anos. Acabei casando com uma brasileira no Uruguai e filhos uruguaios. Como que surgiu a ideia de produzir cannabis? A ideia da cannabis, ela já vinha há algum tempo com a ideia de fazer uma empresa de biotecnologia. 2018, aproximadamente, a gente vinha estudando a cannabis e a segurança jurídica que o Uruguai apresentava, sendo o primeiro país no mundo a legalizar a cannabis em 2013. Nós aproveitamos a segurança jurídica que o próprio país proporcionava e acreditamos no projeto e iniciamos em 2019 a PUCmed, que é a produtora uruguaia de cannabis medicinal. E o que te levou a fundar uma startup, né? Você tinha essa ideia de produzir, mas até empreender, como que foi esse caminho? O caminho era construir uma empresa de biotecnologia. Nesse caminho, a gente conseguiu as primeiras habilitações para produzir o cânhamo industrial, que é a diferença de uma planta de cannabis com até 1% de THC. A gente começou como uma produtora para se tornar uma empresa com um nome de qualidade na produção de cannabis e acabamos indo mais em direção à área farmacêutica, do uso da cannabis medicinal para tratamentos, e aí eu começava a unir aquela expertise da área médica com a área de produção de cannabis. Então, por isso, a gente é uma empresa de biotecnologia, aproveitando o Uruguai como um polo que se posicionou a nível mundial na cannabis, e a área médica para investigação também na área de cannabis medicinal. E o seu interesse pela planta surgiu após o início do curso da graduação em medicina, ou você já tinha um interesse, já fazia pesquisa sobre o assunto? O interesse pela planta, ela sempre esteve presente no Uruguai. Como a gente tem uma legislação muito aberta para o autocultivo, a área de pesquisa, clubes de cannabis, então isso sempre estava no ar, e o que a gente queria trazer era uma inovação, né? Uma empresa que conseguisse inovar na área de cannabis, com uma área de pesquisa, desenvolvimento. É mais por esse lado de que o Uruguai ele proporcionava isso para a gente, né? Qual é a capacidade anual de plantio e onde fica exatamente essa área de cultivo? Nós hoje temos 3 modalidades de cultivo. Um cultivo medicinal para consumo humano. Esse cultivo está localizado na cidade de Florida, que fica a 100 quilômetros de Montevidéu, numa área de zona franca. É uma área de livre de impostos, onde a gente tem a licença de cannabis medicinal, com 2.500 metros quadrados de estufas climatizadas e um ambiente controlado, onde hoje nós temos uma capacidade de 2.500 quilos de flores de cannabis medicinal com alta concentração de THC durante todo o ano. Nesse espaço está projetado para ser feito entre
4 e 5 safras por ano, onde a gente usa complementos de luz artificial para poder gerar produção durante todo o ano. Nós também temos, em paralelo, um cultivo a 100 quilômetros de Montevidéu, numa localidade chamada Chamisso, onde temos o cultivo de plantas de cânhamo industrial com a capacidade de produzir plantas com até 1% de THC, que é a substância psicoativa da cannabis, e com a produção de alta concentração de CBD, que é o cannabidiol, a substância usada com fins medicinais, hoje aprovado pela Anvisa. Nessa localidade, nós temos duas modalidades, uma modalidade de cultivo em estufas, aonde temos aproximadamente 2.500 metros de estufas climatizadas, com ambiente semi-controlado, com a produção hidropônica e ecológica, onde a gente tem a capacidade de fazer 3 cultivos por ano e uma produção aproximada de 2.500 quilos de flores cultivo hidropônico. Nessa mesma propriedade, também para a produção de cânhamo industrial, com a finalidade de produção de flores e biomassa para extração de canabinoides, que são as substâncias da cannabis, temos uma estrutura de 11 mil metros coberta com, que a gente chama de macrotúnel, onde é uma estrutura coberta com um teto de nylon muito similar a uma estufa, mas ela não proporciona um ambiente controlado como as estufas. A capacidade de produção nessa localidade ultrapassa, entre as duas modalidades, os 7.500 quilos de flores de cânhamo industrial por ano. Justamente o que eu ia te perguntar, toda a produção é voltada para fins medicinais? A cannabis, ela tem muitos usos. Nós temos as licenças de cannabis medicinal, aonde o Ministério da Saúde, ele logo após o processo de cultivo e processamento desse produto em laboratórios, ele certifica esse produto como uma cannabis medicinal, apta para desenvolver o IFA, que todo mundo hoje já conhece, que é o IFA, que é o insumo farmacêutico ativo para a produção de medicamentos. Também essa flor produzida nesse ambiente medicinal e processada em um laboratório medicinal, ela pode ser consumida in natura como uma flor medicinal. A diferença do cânhamo, que ele não tem uma concentração tão alta de THC e não tem certificações de uso medicinal. Porém, a legislação permite que ele seja usado para consumo com a finalidade que o médico indique para esse paciente. E agora vocês pretendem entrar no mercado financeiro e abrir um IPO aqui na B3? Exatamente. A nossa intenção é que as empresas consigam terminar a auditoria das empresas que são sociedades anônimas no Uruguai, para transformar elas numa empresa brasileira de capital aberto e poder entrar com essa empresa na B3. Hoje a gente estima que para entrar no mercado de capitais do Brasil levaria em torno de 24 meses com a questão de auditoria. Por isso a gente está fazendo avaliação da empresa, se convém por uma questão de legislação Canadá ou Brasil. Entendi. Ou um ou outro, não os dois simultaneamente. Não, nós vamos fazer um único IPO, não vamos fazer no Canadá e no Brasil. Nossa intenção é fazer em um dos dois e a gente gostaria que fosse no Brasil, que a gente consiga desenvolver no Brasil antes. E o que vocês pretendem fazer aí com os recursos provenientes da emissão de ações após o lançamento da IPO? Todo o recurso que nós estamos, ele está destinado à ampliação de estruturas, desenvolvimento de laboratórios e ampliação de laboratórios, desenvolvimento de formulações de medicamentos, pesquisa e desenvolvimento genético da planta, produção de sementes,
produção de novos produtos, o desenvolvimento de aplicação nutricional da planta e também o desenvolvimento de centros de acolhimento de pacientes, familiares de pacientes no Brasil. O desenvolvimento dessa aplicação que a gente acabou desenvolvendo com uma empresa parceira, que é a Medicina Endocannabinoide, aonde são centros de acolhimento, é um novo conceito que a gente acabou criando no Brasil, são centros de acolhimento dentro de clínicas, onde a gente tem hoje uma clínica que é a primeira clínica no mundo dentro de um hospital, que é a Santa Casa de Caridade, um hospital administrado pela Igreja Católica, criou o projeto, que acredita muito no projeto e no tratamento da cannabis, e fazia a ampliação a 50 centros pelo Brasil em 2 anos. E logo, criação de formulações, desenvolvimento de formulações de produtos de cannabis para poder distribuição para o Brasil e América Latina. Atualmente, os investidores brasileiros podem investir em cannabis apenas através de fundos de investimentos de gestoras do exterior. Se o IPO aqui no Brasil se concretizar, você tem ideia como deve ser a aceitação do mercado aqui nacional, dos investidores? A busca de investidores e pessoas capacitadas para fazer investimentos na cannabis no Brasil é muito grande. A gente vê que essa demanda existe no Brasil. Os investidores estão buscando isso continuamente e eles acabam indo somente para os Estados Unidos, alguma empresa na Europa, empresas do Canadá, e nós queremos tornar a primeira empresa brasileira a dar essa opção para os investidores investirem na América Latina, que esse investimento fique na América Latina e seja desenvolvido ele aqui mesmo. Qual o perfil do investidor que poderá adquirir ações? Todos os investidores ou somente aqueles qualificados? Vocês já definiram isso? Nesta primeira etapa, nós estamos buscando investidores qualificados, pensando naquele smart money, que é aquele investimento para ajudar o crescimento da empresa nesse primeiro momento, para logo poder fazer a captação mais aberta de investidores e pequenos investidores também. Como que você avalia a legislação brasileira de cultivo e comercialização de produtos à base de cannabis? Você acredita que o Brasil está muito atrasado no assunto? Hoje, o Brasil ele não possui uma legislação que permita o cultivo de cannabis. Nós hoje conseguimos ter no Brasil, em base a habeas corpus de produção para algumas associações, alguns pacientes com justificativas de tratamento de algumas patologias, porém hoje o Brasil ele está bastante atrasado na legislação, e não temos hoje uma segurança para cultivo no Brasil. Nós estamos com um projeto de desenvolvimento para transferência de tecnologia do próprio cultivo nosso no Uruguai para empresas e laboratórios no Brasil, para poder acelerar esse processo no Brasil. Nós já trazemos esse know-how de cultivo e o manejo da planta, todo o processo industrial que tem para poder transformar essa planta num medicamento, mas hoje eu vejo o Brasil bastante atrasado e nós estamos querendo oferecer esse know-how para o Brasil e precisa um avanço na legislação. Eu tenho visto alguns projetos de lei que acredito que, ao meu ver, tem algumas falhas, principalmente quando o pessoal não pensa em como desenvolver a questão da semente dessa planta para ter uma rastreabilidade de um produto que vai ser usado para fazer um medicamento. Então esse é um dos pontos, por exemplo. Mas eu acredito sim que o Brasil está um pouco atrasado. E você acredita que ainda há muita desinformação em relação às propriedades da planta e um certo preconceito enraizado na sociedade? Hoje a gente tem uma base de menos de 1% dos mais de 500 mil médicos tem CRM ativo no Brasil que prescrevem cannabis medicinal. Então, sim, existe uma total desinformação dos médicos, do paciente, da população a respeito da cannabis medicinal também. Hoje a comprovação científica
de atuação da cannabis, quais tipos de doença? É bom lembrar que a cannabis ela é uma opção terapêutica, tá? Ela serve para auxiliar em tratamentos de certas patologias. Ela não cura aquela patologia, mas hoje a gente consegue comprovar, por meio de estudos clínicos, que a cannabis medicinal ela dá uma qualidade de vida muito superior a outros tratamentos, em principalmente patologias como epilepsia, algumas epilepsias que são refratárias a outros tratamentos, dores crônicas, Parkinson, tratamentos de ansiedade, depressão. Existem inúmeras patologias onde o uso da cannabis medicinal tem, sim, efeitos positivos para os pacientes. Existem outras áreas, como a área odontológica também, que tem sido um uso fantástico nas pessoas com bruxismo, um uso muito legal que os dentistas têm tido um resultado ótimo com seus pacientes. Qual o faturamento atual da startup e tem alguma estimativa de faturamento aí para os próximos anos? A startup hoje, esse é o primeiro ano que ela está começando a faturar, esse é o primeiro ano de crescimento real da empresa. Ela tem um potencial até o final do ano de um faturamento de 11 milhões de dólares e nos próximos 3 anos faturar entre 80 e 95 milhões de dólares. A produtora de cannabis medicinal tem como objetivo se transformar no primeiro unicórnio da indústria de cannabis na América Latina, com valor superior a $1 bilhão, né? Como que vocês pretendem chegar lá? O crescimento da empresa hoje está voltado à expectativa da abertura de centros e a formulação de produtos e patentes e desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente acredita que na área de biotecnologia a gente vai conseguir dar esse grande salto inovador para se tornar um unicórnio na área de cannabis medicinal da América Latina. Em janeiro deste ano, o governo de São Paulo aprovou uma lei que permite o fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol na rede pública de saúde estadual. Você acredita que a medida possa atrair mais investimentos após o lançamento do IPO? Sem dúvida, a gente acho que foi um grande passo para o Brasil em si, ter um estado como São Paulo, uma referência do país, abrindo esse caminho onde o estado ele aprova um projeto tão grande, onde vai ajudar inúmeros pacientes no tratamento. Isso é um salto grandíssimo. Hoje a gente já tem o estado do Paraná, onde foi aprovado a Lei Pétala, também foi um projeto de lei do ano passado, apresentado na Câmara de Vereadores, depois para os deputados do estado do Paraná. Temos hoje outros estados que estão correndo atrás, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aonde a gente está enxergando que todos os estados estão criando essa força para que a gente possa ter uma lei federal em curto tempo, e isso vai ajudar, sem dúvida, ao interesse dos investidores, acreditando na cannabis medicinal com esse fim na área farmacêutica e na biotecnologia. Doutor Afonso, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Obrigado a você, Tati. Obrigado pelo tempo, pelo espaço e pelo interesse na PUC-Med. Invest News Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!